Vou falar um pouquinho sobre ilustração como profissão, tá? A tendência geral é as pessoas acharem que para você ser um bom ilustrador você só precisa saber desenhar. Na verdade, saber desenhar é apenas uma das etapas, não necessariamente a maior etapa, tá? Existem diversos ilustradores que não desenham tradicionalmente, figurativamente, como se é geralmente esperado, ou como eu, por exemplo, esperava quando eu estava pensando em ilustração. Eu acho que existe uma importância maior em expressar ideias, se expressar, do que a própria habilidade figurativa, tá? Obviamente você ter uma habilidade figurativa expande suas possibilidades, mas não necessariamente é essa a melhor saída para cada projeto, por exemplo. Eu diria que o fazer desenhar é responsável por no máximo 50% de você ser ilustrador. Tão importante quanto saber desenhar é você ter outras habilidades, como saber ler, saber interpretar, você criar uma cultura através de leitura, de conhecimento cultural, que vai te ajudar justamente a comunicar ideias para um público específico, que é o caso, um contexto específico, que é o caso da ilustração. Você ao mesmo tempo está se expondo, né? Você está expressando você, mas nunca deixando de lado o público para o qual essa ilustração vai estar se comunicando, as referências culturais que esse público deve se comunicar, e o público de uma maneira geral em termos de como você quer se expressar perante esse público específico. Então eu gostaria de incluir aí que além do ato de desenhar, que eu não acredito que seja intervenção divina, eu acredito que seja prática, e eu vejo a vocação mais como uma vontade constante de desenhar, mais do que facilidade para desenhar, tá? Como o nadador que, se entrar na piscina para nadar uma vez por ano, ele vai ter um rendimento completamente diferente de que se ele treinar 8 horas por dia na natação. É a mesma coisa o desenho, tá? Você não tem como perder habilidade desenhando todo dia, você só acrescenta, seja através de uma descoberta, seja através de uma experimentação, ou seja simplesmente através de desenhar por desenhar. Você está praticando o ato de se expressar através de imagens, tá? Além do ato de desenhar, você deve adquirir o ato de ler, de compreender, de traduzir o que você vê ou que você lê em forma de imagens para você mesmo. Eu acho que um dos pontos interessantes de ser ilustrador é que invariavelmente você traduz o que você está vendo, o que você está experimentando em imagens, em sensações gráficas para você mesmo. É uma maneira de você entender o mundo, de certa forma. Agora, para atuar como ilustrador, existem várias outras vertentes que são tão importantes quanto você desenhar, quanto você se expressar graficamente, que você, como ilustrador, você de certa forma funciona como uma empresa, você funciona como uma pequena empresa. Você é o responsável por seu marketing pessoal, sobre prospecção de trabalho. Você é o único solo responsável por saber o que está acontecendo, quais são os campos de trabalho que
tem a ver com o tipo de trabalho que você quer fazer, com o tipo de traço que você quer apresentar. Você é responsável pela gestão de projetos, você é responsável também pela gestão financeira da sua empresa, da sua mini empresa, você é responsável pela contactação, negociação de contratos, negociação de orçamento, produção de orçamento, negociação de direitos autorais. Você precisa saber ler um contrato, você precisa saber redigir o mais próximo possível de um contrato para poder valer seus direitos, e você precisa principalmente saber escrever, porque esse é o meio principal pelo qual nós nos comunicamos com clientes, equipe e por aí vai. Você precisa saber de outras etapas da produção, você precisa entender um pouco da produção gráfica em si, você precisa compreender como funciona o papel do designer, se você está com um projeto em que você tem um designer incluído nesse projeto também, que geralmente tem. Você precisa entender do negócio pelo qual você está fazendo o contexto gráfico, seja às vezes ele um contexto completamente diferente do que você está acostumado, como por exemplo estatigrafia química, ou às vezes música, mas não música necessariamente que você tem afinidade, mas você entender o público envolvido, as referências gráficas daquele público, de uma cultura que não necessariamente às vezes é brasileira. Isso tudo está envolvido para você ter um resultado que você realmente atinja de fato, ou você emocione de fato aquele público ou aquele contexto pelo qual você está sendo contratado. E no final disso tudo você é o único responsável também por cobrar o pagamento, você cobrar, verificar como os direitos estão sendo respeitados, você recontactar o cliente, e como isso tudo, como gerenciar isso administrativamente, pensando como uma pequena empresa e não como você sozinho.